Hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 do livro Evolução em Dois Mundos, e esse capítulo número 2 fala sobre o corpo espiritual. O corpo físico, que a gente conhece tão bem, é uma cópia do nosso corpo espiritual. O corpo mental dá origem ao corpo espiritual, que dá origem ao corpo físico. É como se fosse um molde. O corpo mais importante é o mental, porque através da mente a gente cria o corpo espiritual, e o corpo espiritual dá origem ao nosso corpo físico. É uma forminha, é um molde do nosso corpo físico. Então a gente diz assim que a pessoa é feia ou bonita de acordo com seus pensamentos, porque tudo começa no pensamento. É a vida mental da pessoa que decide se ela é feia ou bonita. Então tem muitas vezes que a gente passa por alguns sofrimentos, que a gente passa por tristezas, passa por um período ruim da vida, que a pessoa diz, nossa, como fulano tá com cara de sofrida, como ela envelheceu, como ela ficou triste. Assim como também, quando a pessoa tem uma nova pessoa na sua vida, quando ela adotou uma criança, quando ela está namorando, quando ela está mais feliz, ele diz, ah, tá amando, aí você está mais bonita, porque tudo depende da nossa mente. A mente, ela governa tudo o que acontece no nosso corpo físico ou espiritual. A mente, ela não fica no corpo. Aqui as pessoas falam do cérebro. O cérebro é apenas uma máquina que trabalha a serviço da mente. A mente comanda o cérebro. A mente é a chefe do cérebro. É como se o cérebro fosse uma sala alugada, um lugar onde se instala uma empresa. E quem manda de verdade nessa empresa é a mente. A nossa mente dá origem a tudo. E tudo que nós já vivemos, nosso arquivo, ele é mental. Todas as situações, todas as regressões de memória que se faz, tudo que vai se lembrar o que a pessoa já foi, ou o que ela já viveu, as situações que ela viveu, ou os traumas, fica tudo gravado na mente. O cérebro é só uma máquina que faz o serviço, presta o serviço para a mente. Como nós reagimos às situações e o que podemos mudar, tudo também depende da mente. Portanto, aquela frase que dizia mente sã, corpo são, está corretíssima, ela é válida. Por mais antiga que ela seja, ela é uma das verdades universais. Quanto mais saudável for a tua mente, mais saudável é o teu corpo físico e o corpo espiritual. Bem, entre o corpo espiritual e o corpo físico, existe o perispírito, que é como um amortecedor entre os dois corpos. É como a cartilagem entre os ossos. É como um molde que tem ao redor do nosso corpo físico, entre o corpo físico e o espiritual. Esse perispírito se modifica facilmente e obedece à mente também, claro, que emite os pensamentos, que movimenta a carga elétrica, que coloca o espírito em uma determinada faixa vibratória. Não tem lá no passe quando a pessoa diz assim, ó, vamos elevar o nosso pensamento, esse elevar o pensamento, elevar a vibração, é tornar o teu pensamento tão bom, tão leve, tão suave, que o teu espírito, teu perispírito, teu corpo espiritual, teu corpo físico consiga receber as energias boas. Lá no passe funciona assim. Então, esse perispírito nosso, ele fica impregnado dessas energias. E toda energia é uma carga elétrica. Cada vez que a gente emite um pensamento, é mandada uma carga elétrica para modificar alguma coisa. Então, se você diz assim, eu sou um desgraçado mesmo, a minha vida é horrível, cargas elétricas estão se movimentando para fazer valer esse teu pensamento, para dar certo o que tu está pensando. Então, você vai ser mesmo uma pessoa triste, desgraçada, desgastada, vai ficar cansado, vai ficar infeliz. A cara de sofrido, a cara de bravo. Mas aquela pessoa tem uma cara de brava, nunca falo com ela, mas já disse, tem uma cara de brava, por quê? Ela impregnou tanto o pensamento dela, impregnou tanto o corpo físico, que o corpo físico já demonstra o que na cabeça dela está cheio. Cara de pessoa feliz, nossa, mas fulano é tão feliz, né? Parece estar sempre alegre. Então, essas caras que a gente diz da pessoa, é o que ela impregnou já no seu corpo com o pensamento dela. Bem, depois que a gente morre, que a gente não tem mais esse corpinho aqui, que a gente tem só o perispírito e o corpo espiritual, a gente molda mais fácil essas caras, essas coisas que a gente pensa. Então não adianta querer esconder, dizer, ah, porque aqui na Terra a gente consegue esconder. Ah, eu sou tão querida, eu sou uma pessoa tão boa. E por trás de tudo a gente não é tão boa assim, a gente não é tão querida assim, a gente não pensava tão bem assim.
Mas quando a gente for só perispírito e espírito, tudo que a gente pensa está impregnado, molda. E aí não vai dar para esconder. Tanto que no livro de André Luiz, que se tornou filme, a mulher que já tinha feito muitos abortos, se mostrava lá, ela pensava que ainda estava na carne, ela dizia, ai, abre pra mim, eu sou tão coitadinha, por favor, eu prometo, eu não vou prejudicar ninguém. Só que no corpo espiritual dela já estavam todas as marcas do mal que ela tinha feito, todas as marcas do mal que ela pensava, todas as marcas do mal que ela ainda vivia, era dela. Ela não conseguia mais esconder, só que ela não sabia disso. A espiritualidade um pouquinho superior já conseguia ver o que ela estava pensando, o que ela estava agindo. Então, quando a gente perder esse corpo aqui, a gente vai perder a máscara. Quando assim, caiu a máscara de fulano, foi desvendado o mistério, a pessoa se revelou. Então, quando a gente for o espírito, a gente vai ser assim, a gente não vai ter mais como esconder. E é bom a gente já começar a ir treinando desde agora. Pensamento, mente, os pensamentos e a mente sã vão garantir a tua sanidade espiritual, tua sanidade física. Bem, depois do túmulo, a gente assume a forma que a gente quiser. Se quiser, pode voltar à forma do antigo corpo que tinha da última existência. Se quiser, pode pegar 10 existências para trás, o corpo que tinha lá. Pode moldar como quiser. Pode voltar a ser, por exemplo, a pessoa que trocou de sexo. Pode voltar a ter a forma masculina ou voltar a ter a forma feminina, porque o espírito não tem sexo. E a mente molda o que ela quer. A pessoa se molda como ela quer quando não tem esse corpo. Esse corpo nos impede de muitas coisas. Esse corpo nos protege, filtra para nós muitas coisas. Por enquanto a gente não consegue moldar. Por enquanto a gente só faz cara de triste, cara de brava, cara de sofrida, cara de feliz, cara de estou amando. Enfim. Para tratar desse assunto, nós vamos agora tratar sobre centros vitais. Todo mundo já ouviu falar que os centros vitais, eles ficam em alguns pontos do nosso organismo. Todo mundo já viu aqueles desenhos de centros vitais, e são os chakras. Esses chakras é onde as energias que são recebidas do universo, da espiritualidade, dos obsessores, dos nossos acompanhantes. Cada vez que a gente recebe essas energias, alguns dos chakras, eu já vou fazer o desenho agora, que nós vamos ver alguns dos chakras que são ativados quando a gente tem esse contato com as pessoas, com o universo, com as energias. Bem, os chakras são assim, vamos desenhar uma pessoa. Uma pessoa aqui. Essa pessoa tem um chakra aqui em cima da cabeça, aqui, aqui. São os pontos onde a energia é concentrada, a energia que vem de fora é concentrada, ou vem por aqui, e ela causa algumas coisas no nosso organismo. Esses chakras são diretamente ligados às glândulas endócrinas. Então, sabe que a pessoa tem problemas hormonais? Sempre uma glândula que libera hormônios coincide com a direção, com a altura ali que o chakra está. Então, nesse chakra primeiro aqui, o chakra coronário, através daqui, os médios recebem as informações. Vamos dizer, no atendimento de mesa, recebe as informações e ele tem a energia aqui centralizada. Essa energia depois é distribuída para o corpo dele. Assim como uma pessoa que está obsedada, por exemplo, com a energia do ciúme, com a energia sexual, ela recebe energias por aqui, chakra genésico. Todos os nossos chakras ficam vibrando o tempo inteiro. E quando eles não estão vibrando da maneira correta, o que acontece com a gente? Acontecem as doenças. Por exemplo, aqui no chakra coronário. Se a pessoa está com problema nesse chakra aqui, eu vou botar um C aqui de coronário. Esse chakra aqui é muito importante. Quando a energia não está girando aqui corretamente, quando ela não está fluindo corretamente, o que a pessoa pode ter? Depressão, síndrome do pânico, dores. Quando um chakra não está localizado, não está girando na velocidade correta, não está vibrando com a energia correta, quando deu algum choque de energia, a pessoa tem dores
ou doenças, de acordo com a localização do chakra que não está funcionando direito. Quando é o chakra cerebral, por exemplo, que é esse daqui, quando a pessoa tem problema nesse chakra aqui, o cerebral, qual o tipo de doença que ela pode ter? Confusão. Quando a pessoa não tem, o raciocínio lógico não tá bom, a pessoa não consegue concluir um pensamento, parece que ela tá meio boba, ela tá com algum problema nesse chakra cerebral. Aqui, os obsessores conseguem agir, faz a pessoa de boba. Age ali, transmite o pensamento que eles querem e a pessoa não sabe mais se é dela, se não é, se é do obsessor. Quando causa essa confusão na pessoa, ela tem também uma coisa chamada pensamento fixo. Eu só vou escrever um PF. Esse pensamento fixo é o que causa, o que dá suporte para um obsessor continuar fazendo a obsessão dele. O que garante que ele vai conseguir ficar com a pessoa ou não é esse pensamento fixo. Quanto mais pensamento numa ideia fixa a pessoa tenha, quanto mais ela fica pensando o mesmo fato o tempo inteiro, por exemplo, o meu marido me trai, ou eu não sou bom o suficiente, ou meu filho não me ama, ou qualquer coisa, qualquer pensamento fixo que a gente tenha, que mantém, faz um monte de vezes, esse pensamento fixo garante o ingresso de um obsessor. Ele vai continuar agindo ali na tua cabeça através desse chakra. O próximo chakra é o laríngeo, aqui na garganta. Porque ele fica perto da laringe. A laringe é o nosso órgão fonador, que garante a nossa fala. Esse chakra aqui, ele age mais na criatividade da pessoa. As pessoas que têm esse chakra aqui bloqueado, elas ficam muito submissas, muito presas. Elas não deixam a criatividade agir. Elas não conseguem resolver os problemas delas. Essas pessoas têm dificuldade de convívio, de mostrar suas ideias, tanto de falar como fazer as coisas. E quando ela está com problema nesse chakra, a doença que ela tem é da tireoide. Então as pessoas que têm hipertireoidismo, hipotireoidismo, estão com problemas nesse chakra aqui, ó, laríngeo. Todos os chakras vibram e um interage com o outro. Quando um está parado, os outros todos têm problemas. E principalmente naquele chakra que está parado, o órgão físico correspondente vai sofrer. Lembra que eu falei que todos os chakras têm um órgão correspondente que produz hormônios? Então, as pessoas que têm deficiências hormonais têm problemas de chakras, problemas de distribuição de energia. O próximo chakra que a gente tem é o cardíaco. Esse chakra cardíaco, ele está relacionado aos sentimentos. É como você vai se relacionar com a tua família, com os teus amigos, como você vai armazenar as ideias que você tem, ou as coisas que acontecem, os sentimentos teus. Então, as pessoas que têm problema nessa área aqui, ó, do cardíaco, não conseguem desenvolver relações duradouras, relações boas com as outras pessoas. Por quê? Ou elas estão se sentindo vítimas, ou elas estão se sentindo lesadas, ou elas estão se sentindo humilhadas. Elas guardam os sentimentos de uma forma errônea. Elas sofrem mais do que o normal. Sofrem por coisas que não precisa. Por exemplo, culpa. A pessoa que tem o cardíaco ali com problema, ela sente muita culpa. E o que a culpa faz? A culpa bloqueia a vida da pessoa. A culpa não deixa ela aprender, não deixa ela viver, não deixa ela ter saúde, não deixa ela ter nada de bom. A culpa destrói a pessoa. Então, num passe energético lá no centro, que a pessoa recebe energia por aqui, ó, pelo coronário, o objetivo dessa energia é ativar todos os pontos parados aqui, ativar todos os chakras, para quê? Saia a energia ruim e seja substituída pela energia boa. Então, vamos dizer que você está aqui, ó, aconteceu uma coisa na tua vida, se separou agora, fez algo de errado para alguém, esse cardíaco aqui está meio parado, está meio ruim. Lá no passe, aproveite bem e veja, lembre, imagine as energias entrando e ativando o teu chakra cardíaco. Através disso aqui, a tua culpa vai saindo, você vai se sentindo melhor e vai armazenando melhor esses sentimentos aí dentro da tua cabeça, dentro da tua mente. Outro chakra bastante importante, óbvio, é esse aqui, é o básico. Esse aqui é o preferido dos obsessores. Porque é por aqui que eles te pegam. É aqui que a gente se perde. Esse aqui é o chakra sexual.
É por aqui que eles prendem a gente. Por quê? Como a gente é muito ciumento, como a gente está sempre pensando que pode estar sendo traída, como a gente é inseguro, é nesse chakra aqui que eles pegam. As vaidades, sempre é por aqui que eles entram. Então, as pessoas que têm problema nesse chakra aqui, elas têm muito problema genésico, então assim, tá sempre com vaginite, com candidíase, com as doenças aqui venéreas, que a pessoa nem sabe como que pegou. Claro, baixou a energia nesse chakra aqui, os órgãos correspondentes ali ficam ruins. Então, ovário policístico, problemas uterinos, está sempre ligado aqui com esse chakra. Lembra que cada chakra desse ativa um ponto correspondente no nosso físico. E aqui são as glândulas genésicas, então aqui é a produção dos hormônios. Então, um homem que não consegue produzir sêmen suficiente, a mulher que não consegue engravidar, ou quem tem deficiências hormonais, não consegue menstruar direito, tem algum probleminha aqui no chakra básico. Quais os problemas que ele pode ter? Aqui, principalmente relacionado à nossa aula aqui, o vampirismo. É por aqui que os obsessores conseguem prender você. Por aqui ele vai te dar ideia, ele vai ficar passando a ideia que ele tem e ele quer que você assuma. E por aqui ele te prende, porque ele começa a te dar várias insinuações, tanto da sensualização, do sexual, quanto ele vai tirar a tua energia por aqui, você vai ficando fraco, cansado, vai ficando cheio de doença. Assim, acabei de tratar uma candidíase, já tô de novo. Não chega mais a passar corrimento, coceiras vaginais, é tudo por aqui que eles pegam. Ó. Então na hora do passe, vai lá e toma essa energia boa e joga isso aqui fora. E é claro, para curar, para melhorar, você precisa de ter esses chakras organizados, mas quem coordena ali é a tua mente. Toda mente, todo pensamento que você tem vai causar na tua mente, a tua mente vai causar essa organização dos chakras aqui no teu organismo físico e espiritual. O chakra está ligado, os mesmos pontos estão ligados no teu corpo espiritual. Então você sempre são dois. No mínimo são dois, você e o teu corpo espiritual. Esses chakras são ligados de lá para cá. A tua mente funciona nos dois. É a tua mente que vai começar a melhorar todos esses pontos. Você tem que pensar melhor para que o teu organismo funcione melhor. Bem, todas essas glândulas ali que a gente mostrou no desenho, todos os chakras que correspondem às glândulas, são coordenadas por uma glândula principal, é a pineal. Ela é a chefe de todas. Coordena as energias recebidas dos espíritos superiores, da conexão com as esferas superiores. Isso não é só para médium, essa conexão. Essas conexões acontecem no dia a dia, quando você faz uma oração, quando o teu anjo consegue falar contigo, quando você está ligado ao espiritual superior, quando você fez uma prece no Evangelho no Lar, quando você teve um pensamento bom, essas conexões trazem para você essa energia e quem coordena essa distribuição de energia é a glândula pineal. Atualmente, os estudiosos estão focando muito nessa glândula pineal, mas ainda não descobriram a função dela. Eles pensam até, como ela fica bem no meio da cabeça, a gente podia fazer assim, ó, um risco daqui e daqui, e assim encontrar ali no meio da cabeça, é a glândulazinha. Eles acham até, os estudiosos, que era o terceiro olho que ficava por aqui, que evoluiu. Como se ele tivesse ido para dentro da cabeça, que ele não tivesse função e tivesse ido para lá. Na verdade, nós, os espíritas, sabemos que essa glândula, ela faz parte do nosso corpo físico, mas ela nos liga com a espiritualidade superior, com o superior. E essa conexão é que faz ser tão importante essa glândula e as outras. A chefe das glândulas coordena as nossas outras glândulas que produzem hormônios para nós. Então, se você está aí com algum problema de tireoide, está com problema nos ovários, está com cisto, veja se os teus pensamentos estão bons mesmo. Veja se você não está preso em algum pensamento. E vai no centro, tomar o passe, pegar essas energias, mudando o teu pensamento. E tomando as energias, você faz o teu tratamento. E mais, a gente não deve permanecer nas faixas vibratórias baixas, porque se você permanece muito tempo lá com uma energia muito desgastante, uma energia ruim, uma energia pesada, você vai trancando também os teus chakras. Aí vai tendo intestino lento, vai ficando enjoado, dor de cabeça, essas coisas de energia, elas agem tanto no físico que a gente nem percebe. Eu estava tão mal agora há pouco, agora melhorei. Toma uma água, vai que o teu anjo fluidificou a água que você acabou de tomar, vai que na hora que você pegou a tua garrafinha, você conseguiu fazer uma mentalização, por favor meu anjo, coloca aqui um bem-estar para mim. Bebeu a água,
isso ali organizou os teus chakras, você volta ao normal. Quantas vezes a gente está enjoado, está sonolento, está mal-humorado, está ruim, parece que o corpo está pesado, é um chakra desse que trancou, é uma influência que tu recebeu, uma influência negativa. Depende só de você tirar essa influência, essa energia. Por quê? Desde o tempo que Jesus veio aqui ensinar para nós, ele já falava, reza, eleva o teu pensamento, sobe. Ele sempre falava em subir montanhas, subir no monte, subir não sei o quê. O que ele falava figuradamente é, mantenha o teu pensamento elevado, orar e vigiar que você não fica mal. Vamos circular essa energia boa. Porque a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. A gente pode pensar o que quiser. A gente pensa, o pensamento é livre. Só que é igual uma plantação. Você pode plantar o que você quiser, mas vai colher aquilo que plantou. Todas as coisas que você está pensando, você vai colher um dia. Você vai colher, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode levar um tempão. Mas tudo que você planta aí na tua mente vai nascer, vai vir no teu corpo. A mente apropria-se dos elementos e o centro coronário se incumbe de fixar essa energia que você está pensando. Através ali do coronário, ele fixa a energia. Então, as consequências podem ser felizes, se você está conectando com o bem, ou infelizes, se você está conectando com o mal. Depende aí do que você anda fazendo. Todas as células físicas obedecem ao comando da alma. O plano reencarnatório da pessoa garante se as células vão ser sadias ou não. Sabe, todas as células ali ao redor do corpo, tem os chakras, é claro, mas ao redor daqueles chakras tem muitos órgãos e milhares de milhões de células. A célula vai funcionar bem ou mal de acordo com o teu pensamento. Então, se você, vamos dizer, tem um mau funcionamento aqui, ó, do chakra laríngeo, toda essa região aqui fica afetada pelo mau funcionamento dele, pela distribuição ruim da energia que veio lá do teu pensamento. Digamos que tu já pensou tanto, que tu criou um calo aqui, vamos dizer, nas cordas vocais. E esse calo tornou-se um tumor. Não é culpa da célula que está lá trabalhando. Ah, daí você diz, agora eu tenho um tumor, eu tenho um câncer aqui na garganta. Não foi a célula que causou o câncer. Foi o teu pensamento que fez a energia bloquear aqui na região laríngea, que acabou atingindo essas células que moram por aqui, que trabalham por aqui, e essas células atingidas acabaram por ficar loucas. Sabe que a célula de um tumor é aquela célula que não faz mais a função que deveria, e começa a se transformar de uma maneira errada, e faz células, ela faz os filhinhos de células da maneira errada. Essas células erradas não têm mais a cor que deveria ter, não fazem mais o serviço que deveria fazer, e se transformam num câncer. Esse câncer é exatamente isso, células malucas que se dividem demais fazendo a coisa errada. Então é por isso que as pessoas que têm câncer, têm tumores, elas ficam com calombos, caroços, trocam de cor. Então naquela região afetada onde tem o tumor, onde tem o câncer, a cor é diferente. São essas células. E essas células acabam se dividindo demais, mais rápido que as outras, e aí formam blocos de células malucas, que são o câncer. Nesse princípio, então, pensando assim, se você criou o câncer com a tua mente, você pode tirar o câncer, você pode curar o câncer com a tua mente também. O corpo físico fabrica o que está na receita. É como se o corpo físico fosse um fazedor de bolo, vamos dizer. Recebeu a receita, fez. Recebeu a receita, fez. Se a receita veio errado, ele faz errado. As células novas são feitas de acordo com a célula antiga. Vamos dizer assim, quando a gente corta a mão, leva quantos dias para arrumar essa célula aqui? Bem, o primeiro corte, você vê ali que sai sangue, sai o líquido branco, que é a nossa circulação mais periférica. Além da circulação, sai uma gosminha, aquilo lá saiu na hora que você cortou. Depois começa a ficar inchado, depois começa a querer cicatrizar, depois, se não inflamou, começa a formar uma casquinha marrom dura, depois essa casquinha sai, vai formando uma pele rosada, depois dessa pele rosada vem a pele normal. É o processo da célula. Isso tudo leva de 4 a 7 dias para fazer. Uma célula morta de pele consegue fazer uma nova célula igualzinha de antes em 7 dias. Uma célula de boca, quando a gente morde, quando tem afta, quando a gente corta a boca, em 24 horas ela faz uma célula igualzinha a outra, que funciona igual, da mesma cor, do mesmo jeitinho, para substituir aquela que estragou. Quando a gente tem um pensamento ruim, quando a gente tem ideia fixa,
Quando a gente encasqueta com uma coisa, eu não vou perdoar o meu pai, por exemplo. Ou eu não vou deixar fulano em paz, se não foi feliz comigo, ele não vai ser feliz também. Quando a gente começa a encasquetar essas ideias, faz ideia fixa, pode escrever que algum chakra teu está parando. E esses chakras parados vão causar algum prejuízo em alguma célula tua, em alguma região. E essa célula vai ser prejudicada como? Você vai matar a sua célula. Ou você vai enlouquecer a sua célula. E para curar, tudo através do pensamento. Em breve, os nossos tratamentos serão assim. Tudo por pensamento. No filme lá, Nosso Lar, os tratamentos, as pessoas chegavam mal, deitavam lá nas macas, e os enfermeiros espirituais faziam o tratamento tudo com passe. Por quê? O que eles faziam? Ativavam de novo os chakras e a pessoa ia voltando à saúde. As pessoas voltam à saúde quando tem o pensamento bom. Você pode ajudar uma pessoa com passe. Você pode energizar os chakras dela para que ela se sinta melhor. Mas se ela sair dali, levantar da sala do passe, levantar ali na escada, ali na saída, ali fora do centro, ela já voltou o pensamento dela, voltou a trancar os chakras dela. Então o tratamento de verdade tem muito valor, o tratamento do centro, mas se a pessoa não mudar o próprio pensamento, não mudar a maneira que ela vive, ela vai voltar a ficar doente. No centro ele arruma, quem dá o passe arruma para ela, logo depois ela mesma estraga. A cura nossa está conosco mesmo, no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso raciocínio. Cada célula da gente tem um comportamento que pode ser alterado pelo merecimento ou pela falta de merecimento. Tudo em nós funciona, vamos dizer, estava hoje aqui funcionando perfeitamente. De repente, começou a dar problema em algum chakra desses. De repente, o nosso plano reencarnatório, aquele que diz o que a gente ia fazer nessa vida, o que a gente prometeu antes de encarnar, que ia cumprir aqui. No nosso plano reencarnatório está escrito mais ou menos, tintim por tintim, tudo que a gente ia passar nessa vida, tudo que a gente ia arrumar nessa vida, todas as situações que a gente ia fazer. E de repente estava lá que em um determinado momento uma célula lá do fígado ia começar a estragar, ia começar a não produzir as enzimas que precisava e a pessoa ia começar a ter um problema digestivo. Só que esse problema serve sempre para um bem maior. Sempre que a gente tem um problema que não tem jeito, que não tem cura, foi no médico, foi no outro, é um problema que não dá para resolver agora, tem relação com algo que ela já fez antes, com um karma dela, com uma solução que ela vai fazer agora. Então os males que a gente sofre tanto por eles, esses males sempre estão na consciência, sempre estão gravados ali no plano reencarnatório, que eles servem para fazer um bem. Que a pessoa vai se sentir bem depois que ela cumprir certinho o que aquele mal aparente veio trazer. Então, em um determinado momento, algum grupo de células pode não funcionar mais direito. A partir daquele momento a pessoa começa a adoecer. Se ela mudar o pensamento dela, se ela começar a pensar no bem, se ela começar a fazer bem para os outros, todo esse processo regride. Porque aí não há mais necessidade da doença. A doença ela não é punitiva. A doença é para ensinar a pessoa como que faz para viver melhor. Ela não precisa viver a doença se ela aprender antes. Então, eu não preciso ter uma perna amputada, eu não preciso ter que ficar parada se eu aprender antes a amar as pessoas. Se eu aprender antes a libertar os amores da minha vida, libertar os filhos, libertar. Bem, eu dei um exemplo aqui, pode ser qualquer coisa. Qualquer doença debilitante serve para nos ensinar a fazer alguma coisa melhor ou para nos impedir de fazer um mal maior. Bem, como tudo se forma na mente, corpo físico e espiritual se moldam ao que a mente criou. Por isso que quando alguns médiuns conseguem se deslocar até o umbral, ou quando tem algum atendimento na mesa de trabalho mediúnico, na mesa espírita, aparecem aqueles seres com forma animalizada, curvos, com orelhas, ou com chifres, porque tudo começa na mente. E ele já está livre do corpo, então ele pode moldar o perispírito ao que ele quiser. E vai que ele se afiniza mais nessa forma animalesca. Vai que ele quer produzir um medo nos outros e assume essa postura. Vai que ele tem tanto ódio dentro de si que ele assume. Então, toda a nossa forma do perispírito, ela é livre. Você pode criar o que você quiser com ela. Sempre que a gente tem remorso, ódio, culpa,
São essas reações que mais impregnam o nosso perispírito. Se você se sente culpado por algo que você fez, pode ter certeza que em algum lugar ele vai ficar armazenado. Por exemplo, você sabe que prejudicou muito uma pessoa, ou na tua consciência está escrito que em uma outra encarnação você prejudicou muito uma pessoa. Digamos que você tenha mutilado uma pessoa, decepado uma pessoa, enforcado uma pessoa. Aquele remorso é tão grande, aquela culpa é tão grande que marca o teu perispírito. O teu perispírito vai ter aquele corte ali, aquela marca do que você fez. E quando você reencarnar, ganhar um corpinho novinho, mesmo que ele tenha as células boas, funcionamento bom, aquela parte ali onde você sente o remorso vai ficar marcada. Aquela marca ali você vai trazer para o corpo físico. E é ali que ele vai causar o problema. Então você pode ter aquele tumor de tireoide que a gente estava falando antes, devido a isso. Devido a um problema de remorso que você teve de outras existências. E aí, qual é a cura para isso? Perdoar-se. Primeiro, perdoar-se. Segundo, pedir perdão àquele. Ah, mas como é que eu vou fazer isso se ele está desencarnado, se eu não sei quem é? Faça o bem. Sempre que a gente faz o bem, a gente perdoa o outro, pede perdão ao outro, o perdão acontece. Faça o bem, mesmo que você não saiba por onde começar esse perdão aí, ou nem sabe como procurar a razão da tua doença, faça o bem. Porque o bem que você fizer para qualquer um será o teu advogado em qualquer parte. Sempre que você precisar de um favorzinho, de uma ajuda, de uma ajuda agora, nesse momento de encarnado ou desencarnado, o bem que você fez ficou ali, ó, como se ficasse de crédito para você. O bem que você fizer para qualquer um será o teu advogado em qualquer parte. Modifique teu pensamento que você vai ser mais feliz. Que assim seja.